A Paixão de Cristo. 50 razão por que Jesus sofreu e morreu. A quarta razão pelo qual Jesus sofreu e morreu foi para alcançar sua própria ressurreição dentre os mortos. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em todo o bem para cumprir a sua vontade. Hebreus 3, versículo 20 e 21. A morte de Cristo não apenas antecedeu a sua ressurreição, foi o preço pago para obtê-la. É por isso que Hebreus 13:20 diz que Deus o ressuscitou dos mortos, pelo sangue da eterna aliança. O sangue da aliança é o sangue de Jesus, como disse ele: "Este é meu sangue, o sangue da nova aliança", como está escrito em Mateus, capítulo 26, versículo 28. Quando a Bíblia fala do sangue de Jesus, ela se refere à sua morte. Nenhuma salvação teria sido realizada se Jesus apenas sangrasse em vida. Seu sangramento até a morte é o que torna tão essencial o seu sangue. Qual a relação entre o derramamento do sangue de Jesus e a sua ressurreição? A Bíblia diz que ele não apenas foi ressuscitado após derramar seu sangue, mas por derramar seu sangue. Isso significa que a morte de Cristo realizou foi tão pleno e tão perfeito que a ressurreição foi a sua recompensa. A ira de Deus foi satisfeita com o sofrimento e a morte de Cristo na cruz do Calvário, porque a lei exigia a condenação de todos aqueles que transgredissem a lei de Deus. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, versículo 21, aquele que não conhecia o pecado se fez pecado por nós, para que nele nós fomos feitos justiça de Deus. Foi necessário nossos pecados ser lançados em Cristo, para que a justiça de Deus pudesse ser satisfeita, e ela veio em forma de ira e de santo ódio contra todo pecador. Mas Deus, ele teve um meio de nos salvar. Enviou Cristo para nos salvar, recebendo aquela ira na cruz do Calvário. A maldição santa contra o pecado foi plenamente absolvida. A obediência de Cristo foi completa em toda a sua medida. O preço do perdão foi totalmente pago. A justiça de Deus foi completamente vindicada. Tudo que restava a ser feito era a declaração publicada do endossamento de Deus. Isso ele fez ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Quando a Bíblia diz, abre aspas, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permanecer nos vossos pecados, fecha aspas. Não está destacando que a ressurreição seja o preço pago por nossos pecados. Está destacando que a ressurreição prova que a morte de Jesus é um preço totalmente suficiente. Se Jesus não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido um fracasso. Deus não teria vindicado seu feito de carregar os pecados e nós ainda estaríamos em nossos pecados. Mas de fato, Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, como está escrito em Romanos 6, versículo 4. O sucesso de seu sofrimento e morte foi vindicado. Se colocarmos nossa confiança em Cristo, não estaremos mais em nossos pecados, pois, pelo sangue da eterna aliança, o Supremo Pastor ressuscitou e vive para todo sempre. Deus se agradou do sacrifício de Cristo como um perfume em cheiro suave, em aroma de cheiro suave naquela cruz. Foi por causa dos nossos pecados que Cristo foi para aquela cruz. Como está escrito em Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Como está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Ele se tornou maldição por causa dos nossos pecados. Não foi por causa dos pecados dele, mas por causa dos nossos pecados. Romanos 4:25 vai dizer que ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele foi entregue por causa dos nossos crimes, as nossas maldades, as nossas transgressões, iniquidade, toda a nossa corrupção e injustiça, porque a lei exigia a morte e exige a morte de todos os transgressores. Quem peca é escravo do pecado, quem peca é filho do diabo, quem peca é o diabo e o diabo pega desde o princípio. Como está escrito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então vá até Jesus. Todo aquele que vai até Jesus de maneira nenhuma, ele lança fora. E todo aquele que vai até Jesus encontra tudo que o mundo não tem. Encontra esperança, vida eterna, perdão dos pecados, amor e misericórdia. Vá até Cristo, com o amor dele pode lhe salvar, lhe dar vida eterna e ressuscitar você no dia quando ele voltar.